Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu sou o professor Rafael e esse é o começo de uma jornada pela matemática no Enem. Iremos tratar nas aulas do Foco no Enem temas simples, temas comuns de caírem na prova de matemática do Enem e até temas um pouco mais complexos. Então acompanhem todas as aulas, façam as anotações de vocês, reservem uma matéria e resolvam a atividade. Com certeza vocês têm muito para aprender. A matemática do Enem, ela é uma matemática especial. Ela tem o jeito dela. Então, o objetivo dessas aulas é a gente se acostumar com o modelo de questões do Enem. Então, hoje vai ser o começo dessa jornada. Vamos tratar hoje do primeiro tema da matemática, o mais simples de todos. Vamos tratar de alguns conhecimentos numéricos, começando pela notação científica. Professor, eu estudei notação científica, mas foi na disciplina de física. Ok, mas a gente vai ver que o tema de notação científica tem a ver com potenciação, então ele é cobrado dentro da matemática. Vocês vão ver que é um tema até comum e está quase sempre presente nas provas de matemática do Enem. Então é necessário que a gente saiba lidar com ele. Ok? Então vamos comigo. O que é uma notação científica? Bom, a definição é o seguinte, aliás, a utilidade dela. A notação científica serve para escrever números muito grandes ou muito pequenos de uma forma simplificada, em forma de potência de base 10. Ok, professor, mas como é que eu escrevo um número em notação científica? É a coisa mais simples do mundo. Nós temos dois casos. Observe o primeiro caso. Nós temos aí a distância da Terra ao Sol, a distância aproximada. 150 milhões de quilômetros. Como é que eu transformo esse número em notação científica? Ora, o passo a passo é o seguinte. Primeiro você vai escolher um lugar para colocar a vírgula. Então você vai observar o número e vai colocar a vírgula em um local específico. Vamos supor que eu queira colocar a vírgula bem aqui. Observe o número que forma 150. A vírgula ela não pode ficar aí, porque o número que forma deve ser sempre menor do que 10. Ou melhor, está entre 1 e 10. Ok? Então, esse não é o local indicado para a vírgula. Professor, e se eu colocar aqui, depois do 5? Vai formar o número 15 e ainda vai passar de 10? Não pode. Então, o local adequado para a gente colocar a vírgula é aqui, pessoal. Entre o 1 e o 5. O número que vai formar é 1,5. E você vai escrevê-lo. 1,5. Vai multiplicar toda a vida por 10 e vai contar quantas casas decimais ficou depois da vírgula que tu colocou. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse daí vai ser o valor do expoente do 10. Ok? Então, isso daqui que você acabou de escrever, que nós acabamos de escrever, é os 150 milhões escritos na notação científica. Ok? Vamos revisar. Você vai colocar a vírgula em um local específico do número, de forma que ele fique entre 1 e 10. Então, aqui o local indicado foi entre 1 e 5, formando 1,5. Depois que eu coloco a vírgula, eu escrevo o número que formou, multiplico toda a vida por 10 e conto quantas casas decimais vai ter depois da vírgula. Nesse caso é 8.
Qual é o erro mais comum dos alunos? Colocar a vírgula no canto certo e contar quantos zeros ficou depois da vírgula. E não é quantos zeros, é quantas casas decimais. Então aqui, ó, eu conto com 5, tá? São 8 casas decimais depois da vírgula, então eu escrevo o 8 no expoente do 10. Ok? Então esse é o nosso primeiro caso de notação científica. Vamos colocar outro número aqui, um número até menor. Vamos colocar 4.300. Observem esse número, pessoal. Onde eu devo colocar a vírgula? Depois do 3? Não, porque vai formar 43. E é maior do que 10, não pode. Ah, professor, então entre o 4 e o 3. Perfeito. Que número forma? Ora, forma 4,3, professor. E para transformar em notação científica, toda a vida eu multiplico por 10 e conto quantas casas ficaram depois da vírgula. Nesse caso aqui são 3, então você vai elevar a 3. Ok? Então, esse é o processo para a gente pegar um número e transformá-lo em notação científica. Porém, existe outro caso. Quando o número ele é muito pequeno, ou relativamente pequeno. Observe esse exemplo. Largura aproximada de um fio de cabelo. 0,012 centímetros. Ou, como você tem 3 casas decimais depois da vírgula, a gente pode ler esse número como milésimos. Então, você pode dizer que tem 12 milésimos de centímetro. Ok? Muito importante a gente saber ler um número decimal. Professor, o senhor disse que eu tenho que colocar a vírgula em um local específico do número, só que já tem uma vírgula. Não tem problema, você põe outra, tá? Se eu colocar depois do 2, vai formar 12. Não pode. Então, o local correto da vírgula é entre 1 e o 2. Então, que número vai formar? Ora, vai formar 1,2. Você multiplica por 10. Como já tinha uma vírgula, você vai contar quantas casas decimais existem entre as vírgulas, tá? Então, nesse caso aqui, são 2. Então, você vai colocar 2. Tem um último detalhe. Quando o número começar com 0, ou seja, quando o número for muito pequeno, já tiver uma vírgula, você deve colocar o menos no expoente. Nunca pode esquecer desse detalhe. Quando o número já possui uma vírgula, quando ele já for um número decimal, quando ele já for um número relativamente pequeno, então deve-se colocar o número negativo aqui, tá? Beleza? Então você coloca a unidade de medida e já finalizou. Vamos fazer outro exemplo. 0,0000087. Pause o vídeo e no seu caderno escreva o resultado, ou melhor, esse número, represente esse número em forma de notação científica. Vamos lá. Primeira coisa, colocar a vírgula no local adequado. No caso, entre o 8 e o 7. O número formado é 8,7. Multiplica por 10 e conta quantos quantas casas decimais existem entre as duas vírgulas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai elevar a sexta potência. Como o número ele é extremamente pequeno, ele começa com 0, é um número decimal já, então você não pode esquecer de colocar o menos. Então, é 8,7 vezes 10 a menos 6.
Então, para transformar um número em notação científica, você tem que saber desses dois casos, ok? O primeiro caso, que é um número muito grande, que o expoente é positivo, ou o segundo caso, em que o número é muito pequeno, já começa com 0, e o expoente é negativo. Será que isso cai no Enem? Vamos responder 3 questões do Enem que tratam de notação científica. Vamos à primeira. As questões do Enem, de matemática, costumam começar com uma contextualização. É muito comum você ver alguém saindo da prova do Enem e dizendo que a vista está embaçada porque era muita coisa para ler. É a forma como o Enem trabalha. Com textos. Ele não traz qual é esse número em notação científica. Ele traz uma contextualização. Ok? E você sempre vai conseguir enxergar essa contextualização. Veja só essa questão do Enem de 2012. A Agência Espacial Norte-Americana, NASA, informou que o asteroide Y55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. Então, observa que isso aqui não vai servir para os nossos cálculos. É uma informação. Ok? Vamos ver mais informações. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu a trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Então, mesmo que você não tenha entendido essa parte aqui, porque ele usa umas palavras mais complexas, né? Órbita, plano, trajetória, você, observando a figura, você enxerga o asteroide passando aqui pela Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Então, vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Você observa que aqui traz um número, 325 mil quilômetros, que é a distância mínima que ele passou da Terra. Voltando à questão. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Então, observe como a questão é simples. Ele traz um número, 325 mil quilômetros, e pede esse número em notação científica. Vamos primeiro escrever esse número, 325 mil. Então, tem que acrescentar 3 zeros, 325 mil quilômetros. Vamos transformar esse número em notação científica? Faça você. Pause o vídeo e encontre a alternativa. Vê se você acerta. Então, devemos colocar a vírgula em um local específico do número. Se eu colocar entre o 2 e o 5, vai formar 32,5. Não pode ser maior do que 10. Então, o local da vírgula não é esse. O local da vírgula é entre o 3 e o 2. Ok? Que vai formar o número 3,25. 3,25. Multiplica por 10 e conta quantas casas decimais ficaram depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, está respondida a sua questão. 3,25 vezes 10 elevado a 5 km, quilômetros. Observe que se você contar só os zeros, você vai marcar a alternativa errada, vai marcar B. Ok? Então, não é quantos zeros tem depois da vírgula, é quantas casas decimais tem depois da vírgula. Então, você conta o 2 e o 5. Eu estou insistindo nisso porque eu já conheço que alguns alunos erram nessa questão por causa disso. Resposta correta, D de dado. Vamos a mais uma questão do Enem. Pause o vídeo, leia a questão e dê uma sugestão de resposta. Vamos lá. As exportações de soja no Brasil, novamente a informação, né?
As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Ok. Ele só traz um número aqui, que é 4, vamos escrever, 4,129 milhões. Né? Vamos lá. A quantidade de quilogramas, aqui é tonelada, tá, pessoal? Milhões de toneladas. A quantidade de quilogramas, olha a pegadinha aqui na questão. Ele dá o valor em toneladas e pede em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Eita, professor. Eu sei que uma tonelada corresponde a quantos quilos, pessoal? Uma tonelada são 1.000 quilogramas. Opa, quilogramas. Então, você tem que lembrar de multiplicar esse valor por 1.000. No final de tudo, vai acrescentar 3 zeros. Não pode esquecer, porque senão o número sai errado. Ora, aqui também tem um detalhe nessa questão. Ele traz milhões escrito como se fosse o português. No português. Então, a gente vai ter que escrever milhões em forma de número. Milhão, pessoal, vocês sabem muito bem, né? 1 milhão é o 1 com 6 zeros, né? 1.000, 1 milhão. Então, para eu escrever 4,129 milhões, eu devo multiplicar por 1 milhão. Ok? Então, aqui, ó, como é que eu multiplico por 1 milhão? Desloco a vírgula 6 casas para a direita, porque 1 milhão tem 6 zeros. Então, vamos escrever aqui 4,129. A vírgula, ela está aqui. Então, eu vou deslocar 6 casas para a direita, para transformar esse milhões, que está escrito em português, em número. 1 casa, 2 casas, 3 casas. Bem aqui é 3 casas. 4 casas, 5 casas, 6 casas. Tá meio bagunçado, mas eu vou organizar para você. Quando eu deslocar 6 casas para a direita, o número formado vai ser esse aqui. Desloquei 3 casas, mais 3 casas, 3 zeros. Então, aqui seria, vamos transformar esse número aqui, 4.129.000 toneladas. Só que ele quer isso aqui em quilo. Então, você tem que multiplicar por 1.000. Se você não multiplicar por 1.000, não vai dar certo. Vezes 1.000. Então, vai ficar 4.129 milhões de quilogramas. Então, é esse valor, esse número, que você deve transformar em notação científica. Vamos revisar o que a gente viu. Foi muita informação. Primeiramente, 4,129 milhões, né? Milhão é 1 milhão, 1 com 6 zeros, basta multiplicar por 1 milhão. O número formado é esse aqui, ó. Ok? Desloca a vírgula 6 casas para a direita, formando o número 4.129.000.
Só que isso aqui está em tonelada. Para transformar em quilo, por que transformar em quilo? Porque a questão, ela está pedindo quilogramas, ok? Então, é necessário multiplicar por 1000 no final. Ou seja, acrescentar 3 zeros. Então, o número formado aqui é 4.129.000.000 de quilograma. Transformando esse número em notação científica, que é um número muito grande, onde você deve colocar a vírgula, pessoal? Muito bem. Entre o 4 e o 1, formando o número 4,129 vezes 10 toda a vida, e vai contar quantas casas decimais ficaram depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse daqui é o valor, tá? Então, essa questão ela é uma questão que envolve um conteúdo simples, é uma questão relativamente pequena, você lê muito rapidamente, porém é necessário uma atenção por causa das unidades de medida. Ok? Ele traz medidas em toneladas e pede a representação desse valor em quilogramas. Então, você deve saber que uma tonelada são 1000 quilos, é um conhecimento prévio que você tem que saber para resolver essa questão. Ok? Próxima questão no Enem, que trata de notação científica. Essa é muito simples. Pausa o vídeo e tenta responder. A gripe é uma infecção respiratória aguda, de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo, pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. Observe que essa parte aqui da questão traz informações, ok? É uma contextualização. A questão começa aqui, ó, propriamente dita. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetro é... Aqui não é necessário nenhuma transformação, porque ele pede esse valor em milímetro, e o número que aparece aqui já está em milímetro. Então é só transformar em notação científica. Vamos dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Onde você deve colocar a vírgula? Entre o 1, entre os dois 1s, né? Então vai formar o número. Vou colocar aqui, pessoal, a resposta. 1,1 vezes 10 toda a vida, e vai contar quantos números tem entre as vírgulas. Então aqui, quantos números não, quantas casas decimais, tá? 1, 2, 3, 4. Elevado a 4. Como o número já começa com 0, você deve lembrar de colocar o menos, tá? Porque é um número relativamente pequeno. Então, essa é a resposta, alternativa D de dado. Bom, pessoal, essa aula que eu tenho para vocês, a gente vai tratar, a gente tratou da notação científica, que é um tema que cai com bastante frequência no Enem. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês e façam a atividade que está aqui no link do vídeo, no Classroom ou no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.